Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai finalmente testar se todas as nossas configurações, tudo que a gente fez até agora, deu certo. A gente vai conectar no banco de dados usando JPA. Tá, antes de iniciar a videoaula, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Beleza. Para a gente testar então aqui, eu esqueci uma configuração importante, uma configuração chamada dialeto, tá? Então o que faltou antes de eu testar? Eu quero que vocês abram o Properties e lá no Properties, o que você vai fazer? Você vai colocar mais uma propriedade no persistence.xml. Tá, o que você vai ter que colocar no banco? Existe uma teoria que chama-se dialeto. O que é o dialeto? Porque o Hibernate ele tem que pegar o que você fizer orientado ao objeto e converter para o banco. Então é como se ele tivesse um dicionário, ok? E faltou eu setar esse dicionário. Isso daí está explicado na documentação, no guia do usuário. Quando você entra no guia do usuário, ele está no item 7.13. No item 7.13, ele explica que você tem que colocar uma propriedade aqui que chama hibernate.dialect. A gente não colocou essa propriedade, então o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um property, onde eu vou colocar hibernate.dialect. Tá, qual o valor? Aqui, para cada banco, é como se o Hibernate falasse vários idiomas. E aí você tem que selecionar o idioma certo. Só que a documentação do 5.4, ele tem um probleminha. Eu estou usando o MySQL 8. Ele só tem o dialeto até do MySQL 5 na documentação. Lembra que eu expliquei para vocês que pode acontecer da documentação estar desatualizada. E agora, o que fazer? Tá, o que fazer? Você volta na documentação e você entra nessa opção aqui, Hibernate Javadoc. Ele vai abrir para você essa página aqui. Opa, deixa eu abrir ali, Hibernate Javadoc, não é essa não. Você vai abrir aqui, Hibernate Javadoc, ok? Aqui são todas as classes atualizadas, ok? Isso é gerado, o Javadoc é uma documentação das classes que é gerada a partir da própria classe. Então, não tem como o Javadoc estar desatualizado, porque ele foi gerado a partir da última versão, ok? Se você der uma busca por dialect, você vai aqui na esquerda localizar um tal de org hibernate dialect, ok? Aí, vai aparecer um monte aqui, deixa eu fechar agora aqui, um monte de dialetos, Olha agora do MySQL, eu tenho mais, Eu tenho um aqui agora, MySQL 8 Dialect. Vou clicar nele. Percebam que esse cara aqui, eu não tinha ele na documentação, Eu não tenho ele. E eu vou copiar isso aqui, Esse aqui é o dialeto. Então, o que isso estou querendo dizer para ele? Olha, Hibernate, você pega o idioma orientação objeto e converte para o idioma MySQL 8. É isso que eu estou dizendo para ele com essa linha. Então, se você estiver usando outro banco, você vai ter que escolher o dialect também de outro banco, ok? Beleza, então. Agora a gente pode começar a testar. Tá, para testar, eu vou fazer uma forma que não é a mais correta. Eu vou criar um programinha que tem método main, mas só para ser o nosso primeiro teste. E depois, com o tempo, eu vou melhorar isso daí, ok? Então aqui no main Java, eu vou criar uma classe aqui, vou criar um pacote aqui, vou chamar esse pacote de main. E dentro desse pacote, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de testa conexão. Testa conexão. E dentro da classe testa conexão, vou criar o método main, ok? Tá, o que eu preciso para conectar usando o JPA? Para conectar, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma fábrica de conexões. A fábrica de conexões é um objeto responsável por se conversar com o banco e te entregar conexões quando você precisar. É tipo como se fosse uma operadora de telefonia. Quando você precisa ligar para alguém, você precisa usar a operadora de telefonia para
conseguir contatar outra pessoa, né? Você tem uma operadora, né? E essa operadora que gerencia o meio de comunicação. Essa fábrica é isso que ela serve. Para você criar uma fábrica, você tem que usar uma classe chamada persistence. Persistence do JavaX persistence. Tá, eu vou estar usando o autocomplete, tá, pessoal? Então é bom você estar usando também o Ctrl espaço e clicando para ele ir fazendo as importações. Então eu vou importar o persistence do javax.persistence. Ele tem um método que ele chama create entity manager factory. E eu passo para ele um nome de unidade de persistência. É esse aqui, ó. Tá, mas o que é esse nome da unidade de persistência? Está aqui, ó. É o nome que a gente fez na aula de configuração. É o projeto PU. Eu tenho que digitar igualzinho tá aqui. Se tá com dúvida, copia e cola. Então, copia o nome aqui que você deu e coloca ele aqui, ó. Beleza? Tá. Então, isso daqui, ele está criando uma fábrica para gerenciar todas as conexões que eu vou fazer com o banco. Ele retorna para mim um objeto, ok? Eu esqueci de mostrar, mostrando de novo. Ele retorna para mim um objeto do tipo Entity Manager Factory. Então, eu vou precisar capturar esse cara. Então, eu vou importar aqui, ó, Entity Manager Factory. Já apareceu, ó. Vou importar esse daqui. Vou chamar ele de fábrica. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Aí, ó. Então, essa linha à direita, ele vai criar a fábrica e a instância da fábrica vai ficar armazenado nesse objeto, ok? Tá. Então, aqui eu criei uma fábrica. Se eu rodar isso aqui, eu vou rodar como um programa Java comum. Botão direito, Run as, Java Application. Se eu rodar, ele vai, ó, ativar um log, ó. Vai ativar um log. Foi até bom ter dado esse erro, ó. Foi até bom, depois a gente corrige. Mas olha o que aconteceu, ó. O Hibernate, ó, ele conectou, ó, esse aqui, onde que eu estou vendo isso? No console, ó, ele fica aqui embaixo, ó. O console, ele está mostrando para mim, ó, que o Hibernate, no dia 22 de março de 2020, às 6h46 da noite, ele começou a fazer a conexão, ó. Então aqui é um log, ó, a versão do Hibernate, olha aqui aonde ele vai conectar, ó, o banco que ele está conectando, qual o usuário e a senha que ele está usando. Então aqui é um log que ele está falando para você. Aí ele deu um erro. Esse erro não tem nada a ver com o JPA. Então, se deu esse erro igual o meu, esse erro tem a ver com uma propriedade do MySQL 8 que eu esqueci e eu gravo uma aula de correção sobre ele. Mas se você chegou até o ponto de esse log do Hibernate iniciar, quer dizer que ele conseguiu criar uma fábrica de sessões, ok? Só que aí o que acontece? Como deu erro, a fábrica de sessões foi destruída, certo? Tá. Então, se você chegou até esse ponto, aonde você conseguiu que ele mostre esse log inicial, aqui, ó, olha o projeto PU aqui, ó, que ele carregou. Então, o que ele fez? Ele tentou conectar, olha o dialeto aqui, ó. Ele tentou conectar no MySQL, só que o MySQL deu um erro. Esse erro que o MySQL deu tem a ver com a zona temporal dele, ok? Pode ser que o banco que você esteja usando não dê esse erro, ok? Isso daí é um erro específico do MySQL 8. Mas daí eu vou gravar uma aula de correção mostrando para vocês. Se você chegou até esse ponto, quer dizer que você conseguiu comunicar o seu banco, o seu JPA, com o banco que você queria, usando todas as configurações que nós fizemos. O que falta agora é acertar esse pequeno ajuste do MySQL 8, mas eu vou deixar isso para uma próxima aula, ok? Para ficar mais didático, mais separadinho. Beleza, pessoal? É isso então. A gente se vê na próxima aula. Abraços, até a próxima.